Está de volta o Closing Bell. O acerto de contas hoje é feito entre António Nogueira Leite, também Francisco Morteira Nabo. Agradeço aos dois a vossa presença neste acerto de contas. Começava por si. Hoje Portugal fez um leilão de bilhetes do Tesouro. A taxa saiu ligeiramente abaixo àquela que se tinha verificado em dezembro, embora assim tenha sido muito mais alta do que aquela que se verificou há um ano. O Governo veio falar de um sucesso. O antigo Presidente do Instituto de Gestão de Crédito Público diz que foi o mínimo possível. Em que é que ficamos, Dr. Morteira Nabo? Eu acho que os mercados são tão voláteis e há tanta falta de confiança nos projetos dos países como o nosso, e a Grécia e a Irlanda, os países, no fundo, periféricos, que de facto vivemos sempre uma certa ansiedade quando se fazem leilões destes e, portanto, eu acho que foi um sucesso de facto. Esperava-se uma taxa um bocadinho mais alta, foi boa, a taxa foi boa de 4%, mas eu diria que estamos ainda no princípio do jogo e, portanto, ainda não podemos dizer que o resultado que é favorável. Vamos esperar. Ainda falta muita colocação até ao final do ano. Acima de tudo, o que há é uma grande falta de confiança nos projetos. Eu sinto que, por exemplo, quando Portugal apresenta resultados em 2010 positivos em relação aos objetivos que traçou, sente-se que os mercados não sentem confiança em volta dos números e, portanto, há aqui ainda uma incerteza muito grande e essa incerteza leva à elevada volatilidade dos mercados, leva a estas incertezas quanto aos leilões. Portanto, parece há um leilão alto como há um leilão baixo. Portanto, diria que é bom, mas não é sustentável. Esse comportamento parece-lhe que é tipicamente apenas dos países que estão em maiores dificuldades ou noutras situações acontece também? Os mercados estão voláteis um pouco por todo o mundo em relação a todos os países? Não, mas eu penso que é essencialmente aqui nesta zona, os países, de resto, os dados, a informação de ontem e de hoje que têm aparecido em relação, digamos, às estratégias europeias relativamente aos países periféricos, no caso concreto da Grécia, com notícias que apareceram hoje sobre a possibilidade, no fundo, de haver soluções muito mais, de salar um pouco, digamos, as questões económicas e não apenas resolver o problema da liquidez. Tudo isso mostra que, de facto, há aqui uma grande incerteza em relação aos países da Europa mais debilitados, mais frágeis, que é o nosso caso, a Irlanda e a Grécia. Portanto, eu acho que temos aqui um problema, de facto, na Europa. Além do problema do euro e o problema da economia europeia, temos um problema dos países periféricos. E há um pouco a dúvida se eles são capazes, mesmo com muitas medidas de austeridade, e mesmo com medidas como estão a ser tomadas e com apoios de todo o tipo, se eles conseguem, de facto, ultrapassar em prazos relativamente aceitáveis e possíveis, digamos, as questões da economia. Porque o desenvolvimento, que é a questão central, neste momento está um bocadinho adiado em função destas medidas tão fortes vindo da austeridade. E, portanto, há um pouco essa dúvida. E é essa dúvida que levanta, no fundo, a suspeita sobre se, de facto, os países são capazes ou não de atingir os objetivos e levanta a dúvida, e levanta a possibilidade, no fato concreto de hoje, de que se não era melhor, de facto, antecipar as medidas económicas, em vez de estarmos a injetar liquidez, quando, de facto, a questão central é a economia. É reanimar a economia. É reanimar a economia. Dr. António Nogueira Leite, esta taxa que hoje saíram estes BTs a um ano, parece-lhe que é uma acalmia dos mercados? Não, os mercados são muito voláteis, nós podemos ter opiniões mais ou menos coincidentes sobre o tema, mas o que é facto é que nós estamos a falar de um exercício de refinanciamento do Estado, que este ano é um exercício muito significativo, porque entre curto e longo prazo e médio prazo, portanto, BTs, OTs, estamos a falar entre 45 a 47 mil milhões de euros. Os 20 mil milhões de que se fala são OTs, mas para além disso existem emissões de BTs, como se viu, não são, enfim, operações garantidas, como eram há um ano atrás. E o que é facto aqui é que, enfim, há vários problemas sobrepostos. Há um problema económico português, que tem já bastante tempo, há um problema estrutural. Existe um problema de finanças públicas, que é causa e consequência do problema económico, e existe um problema, da zona euro, mas nós estamos neste problema, enfim, na crista da onda do problema, porque temos problemas específicos que são muito graves e, portanto, a nossa questão não é uma questão importada, é uma questão bastante nacional e exacerbada numa situação em que, de facto, não há acordo político relativamente ao futuro do euro. E devo dizer um aspecto, é que parte do nosso problema financeiro e do problema financeiro dos países do sul da Europa, em termos de finanças públicas, decorre de alguns dos mecanismos que inviabilizam algumas das soluções e que têm a ver com a praxis do euro. Dou um exemplo muito simples. Uma das soluções que muita gente tem posto em cima da mesa, a própria Comissão tem sondado a possibilidade de avançar nesse sentido, que é o tema das Eurobonds, tem a grande dificuldade dos países do Norte, nomeadamente a Holanda e a Alemanha, terem a noção de que financiar a dívida em conjunto não dá os incentivos adequados aos países do Sul.
mas não dá os incentivos adequados aos países periféricos. Porquê? Porque existe uma prática longa da Comissão Europeia e dos países, e do Eurostat e dos países da zona euro, não serem capazes de fazer adequadamente a supervisão multilateral. Porque se o fizessem, não iríamos ter Portugal, a Espanha, a Grécia, na situação em questão. A situação irlandesa é um pouco diferente, porque é sobretudo uma situação gerada pelo sistema financeiro. Portanto, há aqui um problema de descrédito que é difícil de assumir, porque significa assumir a incompetência da Comissão, a incompetência do Conselho Económico e Financeiro, incompetência coletiva, não é pessoal. Nós sabemos que o Eurostat é um órgão eminentemente político, que ajusta os seus critérios em função das conveniências políticas e, portanto, essa suavidade da supervisão multilateral não só deixou avolumar alguns problemas que poderiam ter sido detectados de outra forma. Aliás, basta lembrar que o diretor do Eurostat que seguia a Grécia foi aconselhado a reformar-se, coisa que o senhor fez, exatamente porque tinha sido de um grau de competência difícil de compaginar com a continuação das suas funções. E, portanto, tudo isto gera um problema próprio do euro, que obviamente que exacerba os nossos próprios problemas. E se nós fizermos as contas, vemos que boa parte do regime draconiano em que neste momento estamos, porque de alguma forma o FMI já está, enfim, este orçamento era um orçamento do FMI, de alguma forma, simplesmente com custos de financiamento que vão comer parte daquilo que são os ganhos, se for de facto executada a redução de despesa que está proposta no orçamento. E é um orçamento, quer dizer, é uma situação absolutamente excepcional. Passar de um déficit real na casa dos 9% para 4,6% é qualquer coisa que nunca aconteceu na história económica portuguesa dos últimos 50 anos. O objetivo é ainda mais difícil do que esse no ano seguinte e, portanto, há aqui um objetivo... Mas é, do ponto de vista de montante, mesmo assim, mais pequeno. Portanto, agora, isto é um ajustamento orçamental com uma economia em recessão sem paralelo na história económica portuguesa. Ou seja, portanto, é de facto uma dificuldade enorme. Que toda a gente percebe em casa, é um esforço absolutamente impensável há uns anos que Portugal teria que fazer. É, e que vai ter de ser executado por uma equipa que falhou os 2 últimos orçamentos. Portanto, é aqui, e que os mercados descontam. E, portanto, é um exercício politicamente muito complicado. E é essa a razão. E é essa a razão da suspeita, no fundo. É porque há um pouco começa a gerar essa convicção, mesmo entre os economistas. Eu estou incluído nelas, porque tenho vindo a defender, de facto, que as medidas tomadas são suficientes para conseguir fazer uma estratégia, digamos, de ajustamento das nossas finanças públicas pela via lenta e tentando simultaneamente ir lançando medidas económicas no sentido do desenvolvimento. Mas começa a suspeitar, começa a ter dúvidas, porque de facto o esforço é tal. Eu nunca fiz essa simulação, mas acho que se nós programarmos, projetarmos, digamos assim, um orçamento equilibrado para 2005, tendo 5 anos, por exemplo, admitindo todos os outros dados que temos hoje em cima da mesa, a dívida pública poderia atingir o quê? 60% dentro de 20 anos, 30 anos, para aí. Ou seja, o esforço é tal para atingir os rácios, os indicadores exigidos pela União Europeia. Durante tanto tempo. É um esforço tão grande que começa a levantar-se a suspeita se não era melhor, de facto, atacar mais rapidamente as questões económicas e não apenas a questão da liquidez. Esta é uma questão que vinha, de resto, na sexta-feira no Economist com grande clareza, e eu próprio tenho dúvidas. O chamado plano B, como dizia. O plano B, como eles chamam, porque, de facto, medindo o esforço, fazendo alguns impactos, algumas simulações, fica-se um pouco com a convicção que não é possível atingir em termos reais, e com o desenvolvimento e com uma contenção social, por forma a que não haja também instabilidade social, fica-se um pouco com a sensibilidade de que, de facto, é preciso um esforço grandioso, uma grande convergência de pontos de vista em termos políticos, em termos económicos, entre todos os dirigentes e todos os líderes do país, por forma a que possamos a ter uma estratégia, digamos, relativamente convergente e estável em termos políticos. É muito difícil. Portanto, eu estou um pouco de acordo com isso e eu próprio tenho dúvidas, como diz quando o Erlito diz que o orçamento é um orçamento do FMI, não é ainda, porque o do FMI é mais gravoso. Provavelmente o orçamento que nós precisamos não é apenas do FMI, que é também muito monetarista. É isto mais algumas medidas de desenvolvimento que consiga compatibilizar
com um esforço, digamos, de maior solidificação da nossa economia e maior desenvolvimento, maior crescimento. Mas a grande questão é como é que nós conseguimos manter o cumprimento destes objetivos e encontrar dinheiro para financiar a economia, para voltar a colocar numa normalidade que não tem existido a economia, quando o BCE está a alimentar os Estados e o BCE está a alimentar também o setor financeiro, que não tem dinheiro. O nosso problema tem, de facto, uma dimensão enorme. Porque nós temos um problema económico, que é uma economia que não cresce há praticamente 10 anos, portanto um crescimento abaixo de 1% em termos da última década é de facto uma performance... Se nós fizermos as contas, nos últimos 10 anos Portugal cresceu 0,6%, o mesmo que a Alemanha. Mas o mesmo que a Alemanha, curiosamente. Não, mas é que a Alemanha... Não, repare, mas o crescimento da Alemanha não foi todo igualmente repartido. E tem a ver com o facto de que a Alemanha teve, entre aí um valor, os extremos, como sabe, pesam muito na média aritmética simples, e a Alemanha teve uma recessão brutal agora neste ajustamento. Simplesmente a Alemanha resolveu, e isto não é uma questão ideológica, quer dizer, é uma questão ideológica, mas foi resolvido por um governo de esquerda, foi o chanceler Schröder, que compatibilizou o Estado Social alemão à dimensão da capacidade de financiamento da Alemanha desse mesmo Estado Social. E a Alemanha passou a ter reformas aos 67 anos, a Alemanha passou, as pessoas com mais de 50 anos deixaram de ter as famosas 6 semanas de termas em cima das férias. Portanto, houve um conjunto, o sistema de saúde foi fortemente racionalizado e, para além disso, a economia alemã foi muito flexibilizada relativamente à forma como funcionava. Portanto, eles fizeram o trabalho de casa. Nós fizemos obras. Quais é que foram as consequências? Nós temos as famílias endividadas, temos as empresas endividadas, temos uma dívida bruta 3 vezes o PIB, uma dívida líquida de 200 mil milhões de euros. Temos o sistema financeiro que, enfim, diz-se que está adequadamente capitalizado, mas se todas as imparidades que estão latentes fossem reconhecidas, eu não quero fazer comentários muito mais longos do que este. E, portanto, nós temos um problema económico, um problema financeiro, e temos, neste momento, uma questão que tem a ver com a grande dificuldade em financiar um país. E se for falar com os credores, se ler os relatórios das agências de rating, se lermos, com certeza que leu, nós verificamos que eles põem muita ênfase no problema do Estado, mas põem muita ênfase também no problema da dívida enorme que a economia contraiu. Porque nós temos uma dívida direta uma dívida pública, direta de quase 90%, mais o que está desorçamentado ou fora de balance sheet, estamos a falar rapidamente, se chega perto de 120%, mas a dívida externa, a dívida das empresas, da família e do Estado ao exterior, para além de muita da dívida pública interna, a dívida externa são 122% do PIB. Em outubro de 2010. Portanto, nós estamos a falar, de facto, de uma situação muito complexa, em que onde é que isto falhou? Nomeadamente no facto dos mercados terem demorado tanto tempo para reconhecer que uma economia nestas circunstâncias é dificilmente financiável, porque se pegarmos naquilo que dizia o Dr. Morteira Nabo, para nós chegarmos a uma dívida pública igual a 2007, o Banco de Pagamentos Internacionais fez em outubro cálculos para o conjunto dos países periféricos e implica nós termos durante 5 anos superávites primários de 5% ou durante 10 anos superávites primários de 3,5%. É coisa que não vemos há muito tempo. Numa economia que não cresce, com um Estado, enfim, com um conjunto de direitos e não correspondentes deveres completamente desbalanceados em relação àquilo que são as hipóteses que o país tem, de facto temos aqui um problema que é político, que é económico e que é financeiro. E resolver esse problema é, de facto, uma dificuldade. Tem soluções, mas todas elas são extremamente onerosas porque vamos ter de, sem inflação e sem política monetária e cambial própria, resolver 20 anos de desequilíbrio. É muito complicado.